Alunos do 9º ano, aqui é a professora Georgia. Vamos iniciar nossa primeira aula com acompanhamento do livro. O nosso primeiro capítulo é Reações Químicas e Teoria Atômica de Dalton. Nesta primeira parte, nós iremos ver 3 subtítulos. Vamos recordar um pouco aí as mudanças de fases da água, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E vamos ver também a densidade. Vamos, recordar esses 3 conteúdos aí. Então, vamos para a primeira pergunta, que está lá no livro de vocês, que vocês podem estar fazendo o acompanhamento. Então, Como é possível que os vagalumes emitam luz? É uma das perguntas que está lá no livro de vocês para fazerem esta indagação aí. Então, por que os vagalumes emitem luz, gente? Vamos fazer um segundinho rápido de reflexão sobre isso. Bom, os vagalumes, acontece uma reação química no interior do organismo deles, através de 2 substâncias, chamada de luciferina e o oxigênio. Essa luciferina, ela vem através da ação de enzimas luciferases, Então, essas enzimas, a ação delas, a ação catalítica dela, catalisadoras, que elas aumentam a reação química dentro do organismo deste inseto, ela vai oxidar, e no momento em que ela oxida, com o oxigênio, reage com o oxigênio, ela permite a este inseto a emissão de luz. E essa emissão de luz, ela pode ser do verde ao vermelho, verde, amarelo, vermelho, São essas cores variadas que vai depender muito do microambiente que esse inseto está localizado, vai depender do pH, da temperatura, então depende de alguns fatores para que a cor da luz seja emitida por eles. Mas a ação, ela ocorre através da ação dessas luciferases, dessas enzimas, e após ocorrer essa reação, esses elétrons, ao retornar ao seu estado de origem, permitem que essa luz seja emitida pelo inseto, certo? Então, aqui nesta primeira indagação, já é o momento da gente fazer uma reflexão do que a gente vai ver posteriormente, que é uma revisão, mas também é o que nós vamos reforçar também sobre reações químicas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse assunto nas próximas aulas, certo? Então, vamos em frente. Então, olha aqui. Prestem bastante atenção para esta imagem, Vocês já viram esta imagem. Nós vimos aqui, as 3 principais mudanças de estado físico da água, que é o sólido, o líquido e o gasoso, São os 3 estados físicos da água. E esses 3 estados físicos da água, eles podem passar por mudanças, e vai depender da temperatura do ambiente. Então, se a temperatura do ambiente aumenta, nós temos uma variável. Se a temperatura do ambiente, diminui, nós temos outra variável. Então, dependendo da temperatura do ambiente, é que as mudanças de estado físico também irão ocorrer. Então, vamos só relembrar aqui, certo? Deixa eu apagar. Então, do sólido, vamos lembrar aí, do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido. Qual é a mudança de estado? Fusão, Fusão, nós já vimos. Do líquido para o gasoso, pode ser chamado de vaporização, Vamos ver também uma subdivisão dessa vaporização também, relembrá-la, certo?
Do gasoso para o líquido, podemos chamar de liquefação, está se liquidificando, né? E do líquido para o sólido, chamamos de solidificação, né? Tem outro fenômeno que também pode ocorrer na mudança de estado físico, que dependendo da temperatura, ele vai passar direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, ou seja, ele não passa pelo estado líquido, né, da água. Então, esse fenômeno nós chamamos de sublimação, viu? E quando ele retorna do gasoso para o sólido, nós chamamos de ressublimação. Não está aqui, mas é ressublimação, viu? Então, esses aqui são as mudanças de estado físico da água, né? Da água e de outras substâncias também que podem ter, certo? Então, vamos destacar bem aqui na parte de vaporização. Vamos destacar que na parte de vaporização, dependendo da temperatura, né, como todos vão depender da temperatura, ela pode, né, se apresentar de 3 formas. Ela pode ser uma ebulição, e a ebulição nada mais é do que aquela formação de bolinhas, que quando a água começa a ferver, significa que começa a surgir essas bolinhas, significa que ela atingiu o ponto de ebulição dela. Então, há a formação de bolhas e então nós temos um tipo de vaporização, né? Outro tipo de vaporização é a evaporação. A evaporação, ela não tem formação de bolhas. Ela é diferente da ebulição exatamente pela questão das bolhas que são formadas, né, na hora que a água atinge o seu ponto de ebulição. Então, a evaporação é um método de vaporização mais lento. É o caso, por exemplo, da roupa molhada que está exposta ao sol, né? E a ebulição é o exemplo de um papeiro com água fervendo, né, no fogo. Então, quando ele atingir 100 graus, vai haver a formação de bolhas. Então, nós teremos a temperatura de ebulição aí se formando devido à formação de bolhas. Então, ela vai ser uma vaporização mais rápida. E a evaporação é uma vaporização mais lenta, né? E porque ela não vai haver a formação de bolhas. Uma outra, né? Eu acho que eu não falei com vocês, mas é a calefação. A calefação, ela é um sistema de aquecimento. E ela ocorre principalmente em ambientes fechados, não pode ocorrer em ambientes abertos, como é o caso da ebulição, como é o caso da evaporação, que ocorre em ambientes abertos. A calefação é um sistema de aquecimento que vai ocorrer em ambientes fechados. Nessa calefação, a temperatura do ambiente na superfície do líquido, ela deve ser acima da temperatura de ebulição, ou seja, acima de 100 graus. Isso se no caso for da água, por exemplo. Aí nós temos o exemplo da calefação. Certo, então vamos recordar aí as mudanças de fase, né? Só reforçando lá. Então, o fornecimento da energia. O que é energia? É o calor. E esse calor é o que pode provocar a mudança do estado físico. Como aqui, ó, a gente percebeu aqui nesse slide anterior, que dependendo da temperatura, seja ela aumentando ou seja ela diminuindo, né? O calor é que vai provocar, a energia produzida em forma de calor é que vai provocar essa mudança de estado físico. Quando resfriamos um corpo, estamos retirando energia dele. Resfriando, a gente retira energia. Então, o organismo ele vai ter que trabalhar mais, por exemplo, para poder ele se aquecer. É o que nós chamamos de homeostasia do organismo. O organismo ele procura
um equilíbrio, né? E esse equilíbrio está no momento em que o nosso corpo é exposto a um resfriamento, então ele queima mais calorias para poder ele produzir energia, porque o corpo está perdendo energia por causa do resfriamento. E da mesma forma seria se o corpo estivesse com uma temperatura alta, então o corpo teria que gastar essa energia de forma mais lenta para ele poder manter o seu equilíbrio. Ou seja, então, quando resfriamos um corpo, estamos retirando energia, ou seja, diminuindo a agitação, diminuindo a agitação e diminuindo a temperatura por conta disso. Cada substância ela tem um ponto de fusão específico, ou seja, duas ou mais substâncias sobre as mesmas condições de pressão não podem possuir o mesmo ponto de fusão. As mesmas condições de pressão está relacionado, por exemplo, ao nível do mar. Nas condições do nível do mar, a pressão é uma, né, no caso de 1 atm. O ponto de fusão de uma substância é diferente da outra. Cada um tem o seu específico. E existem também substâncias que não têm um ponto de fusão constante, não tem um ponto de fusão específico. São chamadas de azeotrópicas, né? Esse tipo de substâncias. Acontece semelhante também com o ponto de ebulição. Assim como tem substâncias que vão ter o ponto de fusão específico, vai haver substâncias que vão ter o ponto de ebulição também específico. A pressão ela é um fator que favorece a mudança de estado físico, com certeza. E nós vamos ver a seguir. Então, quando elevamos a temperatura, as partículas do corpo elas ficam mais agitadas, mais voláteis. Consequentemente, o líquido ele vai evaporar mais intensamente, aumentando a sua pressão de vapor, certo? Então, este fenômeno, a gente pode ver essa questão da pressão, a gente vai ver esse exemplo através da panela de pressão. Então, esse fenômeno ocorre nas panelas de pressões. Então, se ocorrer numa panela aberta, simples, que não seja de pressão, a pressão atmosférica submetida a ela é de 1 atm. E ela vai sofrer ebulição quando ela atingir a temperatura de 100 graus. Né? E aí, isso vai fazer com que não ultrapasse esse valor, né? A panela de pressão, ela é fechada, né? Então, se ela é fechada, ela pode atingir a pressão atmosférica dela pode ser maior. Em vez de atingir apenas 1 atm, que é o que o ambiente está forçando ela a se submeter, no caso dela fechada, ela vai se submeter a 2 atm, ela pode chegar até 2 atm. 2 quer dizer 2 no valor de pressão atmosférica. E a temperatura dela, em vez de atingir de 100 graus, ela pode atingir até 200 graus. Isso fazendo com que os alimentos cozinhem bem mais rápido. Por isso que é uma panela de pressão, que a pressão ela fica fechada lá dentro, né? Ela aumenta o ATM natural do ambiente, que é de 1, e ainda faz com que a temperatura de ebulição da água atinja 120 graus Celsius, que o normal seria 100 graus. Na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, né, que eu já comecei a falar para vocês, lembrem que temperatura de fusão, né, é a mudança do estado de sólido para o líquido ou de líquido para o sólido, ou indo ou voltando, né, sólido e líquido. Então, no exato momento que uma substância ela está deixando de ser sólida para se tornar um pouquinho líquida, então ela vai ser sólida mais líquida, nós teremos a temperatura de fusão, que ela é característica, que é uma forma de característica dela é a fusão, é o aquecimento, ou a solidificação, que no caso é o resfriamento. E claro, vai depender de uma pressão atmosférica constante, de 1 atm. A temperatura de ebulição
também é característico e ela vai ocorrer da mudança de estado, onde a substância ela vai sair do seu estado líquido para o seu estado de vapor, que é o gasoso. Então, no exato momento que a temperatura sai do estado líquido para o estado de vapor, que é o gasoso, nós teremos a temperatura de ebulição. E isso, no caso da água, nós temos aí de 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. E o ponto de fusão da água é de 0. Então, neste momento que você está vendo essa constância aqui, ó, essa constância da fusão, nós temos a temperatura de fusão. Constância porque ela não altera, ela não muda, ela não varia, né? Então, nesse momento em que ela está sólida e líquida, ela não é totalmente sólida, mas também não é totalmente líquida, nós teremos uma temperatura constante de fusão. E aí, conforme essa temperatura ela vai aumentando, né, a água ela se torna completamente líquida e quando ela atingir 100 graus Celsius, quando há aquela formação daquelas bolinhas na água, na superfície da água, nós teremos a ebulição. Só que a água ela ainda não é totalmente gasosa, ela ainda é líquida e gasosa. Por isso que a gente vai ver a parte líquida e vai ver a parte da formação de bolhas, que é a ebulição, que significa dizer que a água atingiu o seu ponto de ebulição ali. Então, nós temos, então, a temperatura de ebulição. Seja para ir do líquido para o gasoso, que é o aquecimento, ou para voltar, que é a liquefação, que é o resfriamento. E, claro, tudo vai depender da pressão atmosférica constante. Continuando aqui, ó, nós temos essa tabelinha, no livro de vocês também tem alguns exemplos também do ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias. Aí nós temos aí da água, ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100, o álcool aqui, ó, menos 114, menos significa que está abaixo de 0 a temperatura, o ponto de fusão dele. E o ponto de ebulição já está acima de 0, que é 78. E assim, sucessivamente aqui para as demais substâncias que vocês estão visualizando aí no slide. Aqui do lado, nós temos essa variação, olha, entre a água, o etanol e o naftaleno. Então, a água, antes dela chegar a 0 graus, ela está no estado sólido. Se ela atingir 0 graus Celsius, ela vai ser sólido e líquido, então nós teremos o ponto de fusão dela, né? Continuando o aumento dessa temperatura, ela chegando até 100 graus, ela já é líquido, menos, né? Entre 0 e 100, ela é líquida. Passou de 100 graus, ela já passa a ser considerada gasosa. Enquanto ela se mantiver a 100 graus Celsius, ela vai ser líquida e gasosa. Enquanto ela se mantiver a 0 graus Celsius a temperatura, ela vai ser sólido mais líquido, né? Se for considerado uma temperatura menor do que 0, é sólida. Se for considerado uma temperatura menor do que 100, ela é líquida. E se for maior do que 100, ela é gasosa. E essa consideração também a gente faz com o etanol e com o naftaleno. Então, a temperatura do etanol a menos 114 é o ponto de fusão dele. E o ponto de ebulição é 78. Se for considerar uma temperatura menor do que 114, o etanol vai estar sólido. Se for considerar entre menos 114 e 78, ele vai estar líquido. E se for considerar acima de 78, ele vai estar gasoso. E assim, da mesma forma com o naftaleno. A densidade. O que é a densidade? Nós vimos nas aulas anteriores as propriedades da matéria. E uma das propriedades que a gente falou foi a densidade. Além da massa, além do volume, nós falamos também da densidade. A gente vai focar nesta aula apenas na densidade, não dizendo que massa e volume não sejam necessárias. São necessárias até porque a densidade ela precisa do quociente da massa com o volume. Então, a densidade ela é uma propriedade física da matéria
E ela é uma propriedade específica. Por que específica e não geral? Porque nem toda substância tem a mesma densidade. E mesmo se tratando de uma mistura, a densidade entre as substâncias envolvidas na mistura não são equiparadas, dificilmente são equiparadas. Então, cada uma tem uma densidade específica. Se tem uma densidade específica, então se trata de uma propriedade física da matéria específica. A densidade ela corresponde ao quociente entre a massa e o volume de um corpo. Então, vocês estão vendo aqui a expressão densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa do corpo, nós vimos em aulas anteriores a diferença dessa massa, né, para peso, e o volume. Então, você divide massa e o volume daquela matéria para você saber qual é a sua densidade. A densidade dela é calculada em gramas por centímetros cúbicos ou em quilograma por litro, né? Ou por metros cúbicos, né? Tem algumas unidades que são mais usuais. No caso, gramas por centímetros cúbicos é mais usual na parte da densidade. Neste exemplo aqui, ó, vocês podem ver que nós temos aqui uma cortiça, que é um tecido de vegetal. A gente vê muito nas garrafas de vinho, né? Tampando as garrafas de vinho. Elas são muito boas porque elas são porosas. Aí a água, que é a forma líquida, né? E temos aqui um chumbo, que é um metal. Então, a cortiça, ela tem uma densidade de 0,72 gramas por centímetros cúbicos. A água de 1 grama por centímetros cúbicos e o chumbo de 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Só lembrando que, dependendo da temperatura, a densidade da água também pode variar. Então, vocês podem ver que esses 3 elementos aqui têm densidades diferentes. E a densidade, a gente vai fazer assemelhar ela em relação ao que flutua e o que afunda. Então, no caso, a cortiça, já que ela é menos densa, então ela vai flutuar na água. O chumbo, que é mais denso, né, que é mais pesado ou mais denso, ele afunda, porque ele tem uma densidade maior do que a água. Ou até entre outros tipos de líquido, você pode ver que cada um tem uma densidade diferente. E assim a gente pode até visualizar, né? Tem 3 tipos de líquidos diferentes aqui. E cada um a gente consegue visualizar devido à densidade deles, que cada um é diferente. Então, por exemplo, aqui da água com sal e o ovo acrescido, né? A água com sal, o ovo ele flutua, né? E a água doce, que não tem sal, não tem determinados tipos de minerais, faz com que o ovo afunde. Então, o ovo acaba sendo mais denso do que a água na sua forma doce, né? Sem sal, sem determinados minerais. E na água salgada, a água salgada acaba sendo mais densa do que o ovo. Então, quanto maior for a massa de um corpo por uma unidade de volume, maior será a sua densidade ou vice-versa. Então, a densidade ela depende da temperatura, pois, como é o caso do exemplo da água que eu falei para vocês, a água ela pode ter uma densidade diferente dependendo, né, da temperatura. Então, a densidade, ela depende da temperatura, porque ela pode provocar uma dilatação ou ela pode provocar uma contração. Dilatação porque aumenta o volume daquele material, daquela matéria, ou ela pode contrair, reduzir o seu tamanho, e isso poderá interferir na densidade. No caso dos gases, cujo volume é muito sensível a variações de pressão, a densidade ela depende também da temperatura e, claro, vai ter um fator maior caso, dependendo também da pressão atmosférica do ambiente. E isso tendo relação com a condição da pressão atmosférica ao nível do mar. A densidade, ela é composta por uma unidade de massa dividida pela unidade de volume, então nós vamos ter as 2 variáveis aí, ó. Grama, que é a unidade de massa, e centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Ou então, grama, massa ou líquido, porque o volume também pode ser medido por litro ou ml ou por centímetros cúbicos, decímetros cúbicos,
metros cúbicos, né? No caso, o que a gente vai usar aqui é o centímetro cúbico. E também pode ser expressa em quilograma por litro, massa e volume. As mudanças de fase, elas provocam mudança também na densidade de uma substância. As mudanças de fase, a gente vai ver nas próximas aulas o que são essas fases, viu? A água, na sua forma líquida, ela pode ter 1 grama por centímetros cúbicos na sua densidade, e na sua forma líquida, ela pode ter de 0 a 92 gramas por centímetros cúbicos. Aqui ao lado, vocês podem ver uma imagem com a densidade de determinados tipos de materiais. Essa tabela aqui vocês podem visualizar também no livro de vocês. Hora da atividade. Então, para a gente poder, para que vocês possam entender melhor essa revisão, leiam a página 14 até a página 17, né? E façam as atividades da página 31 e 32, as questões de 1 a 16. Respondam para poder reforçar. Qualquer dúvida, é só ir lá nos comentários na plataforma Classroom, certo? Muito obrigada. Até a próxima aula.